Meu Deus, seu Deus, meu Pai, seu Pai, está no Evangelho de João, no capítulo 20, o verso 17. Eu sou o pastor Arnaldo da Igreja Shekinah e eu e os pastores da Igreja Shekinah estamos gravando o Evangelho de João comentado para tirar toda a heresia, tirar toda essa podridão e deixar o Evangelho puro como ele é, que tem poder para salvar, libertar, porque ele mostra a verdade, porque o meu lema é a verdade que liberta. Você clicando aí embaixo vai ver todos os vídeos, os antes e os depois, que é muito bom você fazer isso, compartilhar, vai ser um enriquecimento grande para você, e pode também se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe e vamos lá então. Então aconteceu que no dia seguinte Maria ela foi no sepulcro, Jesus tinha sido sepultado, e daí ela tinha que tirar Jesus do sepulcro, né? Ele foi dado uma enrolada lá mais ou menos, mas não deu para preparar o corpo dele. Então os judeus tinham que ir, depois que passasse a Páscoa, se no primeiro dia da semana seria o domingo, ela ia lá, tirava os lençóis de Jesus e fazia o embalsamento normal como os judeus faziam, para fazer um sepultamento decente, né, que foi tudo feito na correria, e daí ele ficava ali até virar osso. Quando virasse osso, depois de quase um ano, eles voltavam, pegavam todos aqueles ossos, colocavam numa caixa ossária, e daí era o sepultamento definitivo, era o costume dos judeus. Então quando Maria voltou, ela olhou, e o sepulcro vazio, ela olhou dentro do sepulcro, e estavam dois anjos, um sentado à cabeceira e um sentado aos pés. Certo? E ela olhou e viu esses dois anjos. Daí ela olhou para fora, os anjos falaram assim para ela: quem você busca? Ela falou assim: eu busco a Jesus. E os anjos pegaram e falaram assim para ele: não está mais aqui. Nisso, ela olhou para trás e alguém falou assim para ela: mulher, por que choras? O que buscais? E ela olhando, achando que quem estava atrás dela era um jardineiro, falou assim: eu busco a Jesus, que foi sepultado aqui, esse é o Senhor. Levou o corpo dele, me fala onde ele está, para que eu possa ir lá e cuidar do corpo dele. Então Jesus falou assim: Maria, Maria. E daí ela conheceu Jesus. Até aquele momento ela estava olhando para Jesus, mas não estava reconhecendo, não pela sua fisionomia. Mas quando ele falou Maria, que era uma maneira dele se expressar, dele falar o nome dela, então ela pôde entender o nome dele. Você está entendendo? Pelo nome, pelo jeitão. Porque agora Jesus estava num corpo de ressurreição, não mais num corpo de carne, mas num corpo de ressurreição, que é diferente do corpo de carne. Então você tem o corpo espiritual, que é dos anjos, tem o corpo de carne, que é do homem, e tem o corpo glorificado agora, que é o corpo de ressurreição, agora o corpo de Jesus. Então Jesus falou assim para ela, né? Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e para o vosso Deus. O que era muito complicado para que os judeus entendessem era a ressurreição de Jesus. Ninguém havia ressuscitado os mortos. E quando o próprio Jesus fazia uma ressurreição dos mortos, tinha que alguém que estava vivo chamar esse morto para a volta. Como faziam os profetas, fazia Jesus chamar o morto de volta e ele entrava no corpo. Mas era mais uma ressuscitação, porque a pessoa voltava no seu mesmo corpo e lógico que logo ela ia morrer de novo. Era uma ressuscitação. Mas a pessoa ter uma ressurreição num corpo de ressurreição, ninguém tinha visto num corpo daquela maneira. Principalmente a pessoa auto se ressuscitar. Então Jesus morto no sepulcro, ninguém foi lá e ressuscitou Jesus. Ele auto se ressuscitou. E fora Jesus, quem mais tinha poder de ressuscitar o morto? Então ali a morte praticamente tinha selado, tinha acabado com aquela perspectiva de vida. E ninguém tinha poder de ressuscitar Jesus. Então vocês percebam a grande dificuldade. Porque para eles tinha tudo encerrado, eles não tinham noção da ressurreição, e principalmente que Jesus auto se ressuscitaria. E além de auto se ressuscitar, agora ele estava num corpo que nunca mais morre. E eles não tinham essa noção, isso não existia. Em lugar nenhum havia essa orientação. Nenhum rabino falava sobre auto-ressurreição num corpo que nunca mais padece. Eles não tinham essa noção. Então isso aí foi muito forte para eles. Então Jesus pegou e disse, porque Deus falou assim para eles: viu, agora eu vou para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e para o seu Deus. Aí que está, hoje você e eu, Jesus nos colocou perto. Então esse Deus que estava longe agora virou Pai. Esse Deus que não podia se comunicar com a humanidade por causa do pecado, agora ele se comunica. Esse Deus que não podia estar perto de nós por causa do nosso pecado, agora ele pode habitar em nós, porque pelo sangue de Cristo somos lavados, remidos do nosso pecado e somos santificados pelo sangue de Cristo. Então nós somos lavados, remidos, justificados e somos santificados por Cristo, pelo sangue de Cristo, que fez justificação diante dos olhos de Deus, fez justiça, propiciação. Então agora Deus pode habitar dentro de nós pelo seu Espírito Santo. Mas quando que eles iam entender isso?
Quer dizer que nós também, Jesus falou assim, o mesmo corpo que eu tenho, vocês terão. E Paulo falou a mesma coisa. Então Jesus abriu o caminho. Hoje, quando Jesus chamar um morto para fora, ele chama para ter não mais um corpo de carne como esse que vai voltar a morrer, mas para ter um corpo de ressuscitação. Aí o tempo acabou de novo. Um corpo agora não de ressuscitação, perdoe, mas de ressurreição, que também ainda é diferente do corpo de glorificação. Primeiro a pessoa tem um corpo de ressurreição, para depois ter o corpo de glorificação. Todos vão ouvir a voz de Cristo e todos vão sair do sepulcro. Só que um é para a vida eterna e um para a condenação eterna. Como que a pessoa sai do sepulcro? Ele sai nesse corpo de ressurreição. Só que muitos desses vão para o inferno nesse corpo de ressurreição e vão sofrer lá onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Mas outros vão para a glorificação diante de Deus. Então nós ainda temos que passar o passo da ressurreição e da glorificação, igual aconteceu com Jesus. Isso que é o grande mistério, isso que é a grande maravilha. Eles não tinham como entender porque isso nunca tinha acontecido e não estava registrado nas Escrituras. Muita coisa não está nas Escrituras. Deus tem surpresa para você. Ele tem surpresa para mim. Muita coisa que não está escrito, muita coisa que não foi revelado, ainda tem para se revelar, tem para se manifestar. Temos que prestar atenção nos sinais e saber que nós temos agora um Deus e nós temos um Pai. Esse nosso Deus Criador, esse nosso Deus Criador de todas as coisas, esse aí agora se tornou também o nosso Pai. E Pai é aquele que cuida e quer ver seus filhos ao lado dele. Essa é a grande bênção. Minha hora acabou. Fica na paz. Que Deus te abençoe.